Obrigado, ó Deus, porque tens usado a tua igreja para preservar o teu povo, para conservar, proteger a tua palavra, torná-la acessível para que aqueles que tu alcançaste com a tua graça, com o dom da salvação, com o dom da fé, pudessem ler, meditar. Então, muito obrigado porque temos a tua palavra diante de nós e agora, Senhor, pedimos que abençoes as nossas vidas, mentes, corações, para entendermos e aplicarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos, e abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Gálatas 3, vamos ler os versículos de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A primeira expressão parece dura e desagradável. Na verdade, todo o tom desta carta parece um tom duro, um tom amargo, azedo, desagradável, a forma como Paulo está a dirigir-se aos irmãos da Galácia. Ó Gálatas insensatos. Versículo 1 e no versículo 3 ele repete a mesma ideia. Sois assim insensatos. Uma expressão que em grego significa alguém pouco inteligente. Literalmente é isso. Alguém que não pensa direito. É sinônimo de tolo ou de tolice, esta palavra, insensatez. É algo não compreensível ou ininteligível, é algo que não é inteligente, pouco inteligente. O contraste, porque esta palavra em grego, ela começa com essa partícula de negação, ele está a negar algo, e o que está a negar é o resto da palavra, que significa alguém que exercita a mente. Alguém que compreende, que presta atenção, que considera para poder perceber, pensar, entender, ponderar e obter a informação verdadeira. É isso que significa o verbo noeo em grego. E o que Paulo está a dizer, ó Gálatas, não pensam, não entendem, não consideram. Há uma versão que diz sem juízo, que traduz esta expressão como sem juízo. Uma outra diz, vocês ficaram malucos. Uma versão em português. Mas não foi só Paulo que usou este mesmo verbo, ou esta ideia, para confrontar pessoas que o ouviam ou que tinham contacto com a doutrina. Lucas traduziu o que Jesus disse, provavelmente Jesus disse numa outra língua, em aramaico, e Lucas escreveu em grego o que Jesus disse a quem o ouvia em Lucas 24, 25. Eram dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, vindos de Jerusalém, tristes porque o Senhor tinha sido crucificado, estava morto. E Jesus diz, ó nécios, é a mesma palavra, ó insensatos, ó sem inteligência ou pouco inteligentes, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Portanto, não foi só Paulo que usou esta ideia, este confronto, esta chamada de atenção. Normalmente, esta linguagem forte chama a atenção. Se alguém fala connosco e faz logo esta abordagem, ó pouco inteligente, ó tolo, ó estúpido,
se alguém faz esta abordagem connosco, nós já ficamos logo assim meio abananados, meio tensos. Mas é literalmente o que essa palavra significa. A língua grega e o que Jesus disse em aramaico foi traduzido e foi nos deixado com essa ideia. Nécios. Quem é o nécio? No conceito de Jesus, aquele que é tardio, que é tarde, aquele que demora para crer, para acreditar em tudo o que os profetas disseram, tudo o que Deus disse através de profetas, tudo o que está na palavra de Deus. Numa outra ocasião, e esta ocasião é referida, é narrada pelos 3 evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas. Eles mencionam esta situação em que Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então esta ideia de irritação, de incômodo com a falta de fé, com a falta de crença, a falta de entendimento, a falta de uma resposta adequada àquilo que Deus diz, àquilo que Deus é. E Jesus teve essa experiência. Mas nós vemos essa mesma ideia, Deus, o Pai, o Senhor, o Criador de todas as coisas, a dizer através de Moisés ao povo de Israel em Números, no capítulo 14, versículo 27. Esta mesma ideia de parece impaciente e o Senhor diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Até quando? Até quando esta insensatez, esta loucura, esta tolice? Até quando? E mais um texto importante sobre esta ideia de ter a palavra do Senhor, ter o contacto com a verdade, em Provérbios, capítulo 1, versículos 20 a 22. A sabedoria, que é o próprio Deus, Cristo, que é a encarnação da sabedoria, o Senhor Criador, capaz de sustentar todas as coisas, Ele diz, através da sabedoria: até quando, honestos, amareis a necessidade, a loucura, a insensatez? Até quando amareis a loucura, a insensatez? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Até quando? Até quando essa insensatez? Portanto, não é só um sentimento de Paulo pontual, é algo que tem acontecido ao longo da história, aconteceu lá com Deus e Israel, aconteceu com Jesus e os discípulos, com Paulo e os crentes, membros das igrejas. E continua a acontecer. Conosco, continua a acontecer. E nós precisamos deste tipo de exortação, de confronto. Nós precisamos de ler estas palavras, parar e meditar. Nós podemos correr e pular por cima destas palavras, destas frases. Versículo 1, ó Gálatas insensatos. Versículo 3, sois assim insensatos? Mas nós precisamos parar e ouvir estes gritos da sabedoria, este grito do apóstolo, o grito do nosso Senhor. Até quando? Porque a pergunta é: que vozes nós vamos seguir? Que informações nós vamos valorizar mais? A quem é que nós vamos dar ouvidos? A quem é que vamos imitar? A quem é que nós queremos agradar? Que vozes vamos ouvir? As vozes dos especialistas, dos políticos, dos professores universitários, dos jornalistas, dos artistas, dos atletas, dos psicólogos, dos filósofos, dos influenciadores? São essas vozes que nós vamos seguir ou que vamos continuar a seguir? Porque alguns têm seguido estas vozes. Identificam-se com Jesus, identificam-se com o Senhor Criador dos céus e da terra, mas ouvem mais estas vozes dos especialistas do mundo do que a voz da sabedoria. Mas nós lemos na palavra de Deus em 1 Coríntios, Escritura, como Pedro chama. O que Paulo escreveu é Escritura, é palavra de Deus, inspirada. 1 Coríntios 1, versículo 20, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo. O versículo 25 diz: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E em Romanos 1, 22,
falando dos homens, da humanidade sem Deus, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E no versículo 28 de Romanos 1 lemos: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, a tolice, a insensatez, pouca ou nenhuma inteligência. Deus tem feito isso com a humanidade. E ainda assim, há aqueles que dizem que seguem Jesus, que têm fé nele, mas seguem a voz do mundo, seguem os influenciadores, os filósofos, os pensadores, os psicólogos, seguem os políticos, os artistas. Que vozes vamos nós, como igreja, século XXI, ano 2024, que vozes vamos nós seguir? É verdade que alguns crentes, como Paulo diz em Tito capítulo 3, é verdade que alguns de nós éramos nécios. Paulo diz: eu também era um desses, nós éramos. Paulo escreve a Tito, na verdade ele quer falar com a igreja que se reunia em Creta. Ele diz: nós, outrora, no passado também éramos assim, com pouca ou nenhuma inteligência, insensatos, tolos, desobedientes, antes de se ter manifestado a benignidade de Deus. Tito capítulo 3, versículos de 3 a 6, descreve a salvação e nós fomos salvos desse tipo de influência na nossa vida, da loucura, da estupidez, da insensatez. Porque a benignidade do Senhor manifestou-se, o amor do Senhor mostrou-se aos seus eleitos, não por obras de justiça praticadas por nós. Esta frase é importante em Tito, porque tem tudo a ver com a mensagem de Paulo aos Gálatas. Não são as obras de justiça, não é a circuncisão, não é seguir a lei à risca. Não é isso que nos dá a salvação. A benignidade do Senhor não vem por esforço nosso, é a graça dele. E ele continua, versículo 5 de Tito 3, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele continua a lavar-nos por meio da palavra. Quando ela é pregada, é exposta. Quando nós meditamos nela, o Senhor lava-nos. Esta é a lógica da vida cristã, das reuniões cristãs, dos ajuntamentos. É por isso que nós preparamos uma reunião para ler a palavra, para meditar nela, para recebermos o confronto que ela nos faz, a correção, a educação na justiça, para nos aperfeiçoar. É por isso que nós gastamos tempo com a palavra do Senhor. E precisamos de atenção. Precisamos chegar aqui com vitalidade, precisamos tomar notas para estarmos mais atentos, para facilitar a nossa concentração. Nós precisamos deste tipo de lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele acontece uma vez e definitivamente para a salvação, mas na santificação nós precisamos constantemente deste contacto com esta água viva, com Cristo, com o Espírito de Cristo, com a palavra de Cristo que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica, que nos aproxima de Jesus. A próxima pergunta que Paulo faz é: quem vos fascinou? Quem vos fascinou? E este verbo, ele traz a ideia de alguém que faz mal, que causa mal, através de um elogio fingido, por uma atitude maldosa, malvada. É como que um encantamento, um feitiço. O verbo grego traz literalmente essa ideia. Alguém que, com palavras atraentes, palavras manipuladoras, procura o mal, quer fazer mal. É um feitiço, é um encantamento. Este é o verbo que Paulo usa aqui, que dá em português esta ideia, fascínio. E em português também tem essa ideia de um feitiço, de um encantamento. Quem vos fascinou? Esta ideia já tinha sido abordada por Paulo no capítulo 1, no versículo 6. Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. É esta passagem, este engano, este encantamento, passar tão depressa do evangelho verdadeiro para outro evangelho. Há aqui um fascínio, há um encantamento, há como que aqui um feitiço, tudo tão rápido. Como é que é possível? No capítulo 4, mais à frente, no versículo 8, esta mesma ideia é repetida.
Outrora, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Essas coisas da lei de Moisés, querem agora ganhar a salvação e dizer aos gentios, aos estrangeiros que são salvos dessa forma, cumprindo a lei. Como é que estáis voltando tão depressa? Quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? Que fascínio é esse? Que feitiço, que encantamento é esse? De voltar aos rudimentos, às coisas que eram sombra, era o início. Essas coisas de circuncisão, de dias santos, essas coisas da lei, tabernáculo e sangue e sacrifícios são símbolos de algo muito maior que se cumpriu em Cristo. Ele cumpriu a lei. Que fascínio é esse pelas coisas de Moisés? Ainda a mesma ideia, no capítulo 5, versículo 7. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Quem vos fascinou, quem vos encantou para que deixem de andar na verdade, de procurar a verdade, como diz aí no versículo 8, essa persuasão não vem daquele que vos chama, isso não vem de Deus. Não estão a obedecer à verdade da graça, do Evangelho. Quem vos fascinou, quem vos encantou, quem vos persuadiu, essa persuasão, esse tipo de mensagem, esse tipo de abordagem não vem de Deus, não vem daquele que vos chamou. E o Senhor Jesus já tinha dito que haveriam falsos cristos, falsos mestres. No seu sermão escatológico, falando do futuro, do que estava para vir, com duplo cumprimento, essa profecia, tanto para aquele tempo, como algo que nós acreditamos que ainda está por se cumprir de uma forma muito mais intensa e generalizada. Mateus 24, surgirão falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É possível crentes ficarem fascinados, enfeitiçados, encantados? Gálatas diz que sim. A carta aos Gálatas diz que até os crentes, até os discípulos de Jesus, até aqueles que foram alcançados, chamados por Jesus, até esses podem, de certa forma, ficar como que tolos, loucos, enfeitiçados, encantados. Há um exemplo de alguém que tinha esta atitude em Atos capítulo 8, versículo 9, um certo homem chamado Simão, que praticava a mágica, a ilusão, o ilusionismo. Ele iludia o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ele é que era o tal. E todos davam ouvidos, todos prestavam atenção a esse tal de Simão. E diziam, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludia com mágicas. As coisas que ele fazia dava a entender que ele tinha poder de Deus. Isto aconteceu num contexto de fé, de pessoas que buscavam a Deus, que queriam conhecer Deus e atribuíam a Deus a capacitação para esse tipo de ação. Mas há uma advertência muito séria que Paulo faz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Eu receio, diz Paulo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Está a falar com irmãos, com crentes, pessoas salvas. Mas ele diz, a serpente é astuta, o diabo é esperto. E eu receio que alguns de vós sejam iludidos, que alguns de vós sejam enfeitiçados, encantados pela pretensa sabedoria, capacidade que o diabo dá aos homens. Mais à frente, no versículo 13,
Ele descreve essas pessoas como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. No meio do povo de Deus havia apóstolos e obreiros, só que fraudulentos, falsos, que se transformavam em apóstolos de Cristo. Versículo 14, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. Há falsificação, há gente que se faz passar por piedosa, por crente, por enviado de Deus, por falar em nome de Deus e infiltra-se nas igrejas e sobem aos púlpitos e usam as redes sociais e escrevem livros para afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Uma espiritualidade genuína, verdadeira, interior, espiritual, uma adoração em espírito e em verdade. E há esse movimento, e há esse caminho, e há essa tendência. E por isso há necessidade de confronto. Como nós lemos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, falando do aparecimento do iníquo, uma exortação para a igreja. Por causa da atuação demoníaca, diabólica, anticristã, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mas parece de Deus. São prodígios, são sinais, mas são da mentira. Com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aqueles que não dão crédito, aqueles que não priorizam, que não dão valor à verdade, que não se sentam para ler a palavra de Deus, que não param para se concentrar, para ouvir com atenção, para meditar na lei do Senhor, os que não dão crédito, não dão valor à verdade, não têm amor pela verdade, para esses já está reservado um juízo. Deus entrega-os aos seus próprios pensamentos e sentimentos e à sua fraqueza. E esses facilmente são enganados e enredados e enfeitiçados, encantados pela mentira. Que parece verdade, mas é mentira. Não nos faltam advertências. Nós podemos ser iludidos. Nós podemos ser enfeitiçados e encantados. Crentes. Por isso a advertência, cuidado, crentes, cuidado, igreja, que vozes vamos ouvir. Se nós não acolhermos o amor à verdade, nós também podemos ficar fascinados com falsos evangelhos, nós podemos ser enfeitiçados. Quem vos fascinou? Vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A mensagem sobre Jesus, a mensagem principal, ela está relacionada com a cruz. Por isso o nosso símbolo, o símbolo que nós usamos, sobre o qual nós também cantamos, é a mensagem do Evangelho. Cristo crucificado. Cristo tem o valor que tem, por causa da cruz e da mensagem da cruz. É por isso que o apóstolo diz, 1 Coríntios 1:18, a palavra da cruz é poder de Deus para nós que somos salvos. É o poder de Deus. Essa mensagem do Cristo crucificado é o poder para nós sermos salvos. É por meio dessa mensagem, é crendo nessa mensagem, confiando na mensagem da cruz que nós somos salvos. E mais à frente, no capítulo 2, Paulo diz, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha mensagem é a mensagem da cruz. A mensagem da igreja deve ser a mensagem da cruz. Capítulo 11, versículo 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui não diz que tem que ser todas as semanas, todos os domingos. Diz que todas as vezes que comerdes esta Páscoa, que comerdes este pão
celebrares a ceia do Senhor, estão a anunciar o quê? A mensagem da cruz, a morte do Senhor. Essa é a mensagem que Deus quer que seja anunciada pela igreja. Por aqueles que são chamados de coluna e baluarte de defesa da verdade. É anunciar a morte do Senhor, é a mensagem da cruz, Cristo crucificado. E por isso, nesta carta, ele diz mais à frente, quase no fim da carta, Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me, ter algum mérito, algum valor, alguma alegria, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, a verdadeira glória está no facto de Jesus Cristo ter ido à cruz. Não ficou na cruz, Ele ressuscitou. Nós sabemos o fim da história, mas passou pela cruz, o perdão dos nossos pecados. A sua benignidade que foi revelada, o seu amor que foi ali manifesto, na cruz. Foi lá que todo escrito de dívida foi cancelado, foi na cruz. Todo esse escrito que era contra nós, que constava de leis, de ordenanças, não toques isto, não toques naquilo outro. Tudo o que nos era prejudicial, Jesus removeu inteiramente e encravou na cruz. Tudo o que é contra nós. Se somos de Jesus, se temos fé em Jesus, Ele encravou na cruz, morreu com Ele. Foi sepultado com Ele, lançou no fundo do abismo, no fundo dos oceanos. Foi lá na cruz que despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Aqueles que nos tentam acusar de hipocrisia, de legalismo, se somos de Jesus. Essa tendência que todos nós temos para a hipocrisia ou para o legalismo. Até isso Jesus levou, encravou na cruz. E é isso que nos faz e nos permite querer estar num lugar como este para cantar. Cantar sobre a lei do Senhor que é perfeita, que restaura a alma, o amor do Senhor que nos alcançou. Cantar sobre a mensagem da cruz. Cantar sobre Cristo e o poder dele na nossa vida. E o que tem feito, o que está a fazer, o que vai fazer. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Romanos 8. Por meio daquele que nos amou. Onde? Como? Na cruz, crucificado. A maior prova do amor de Deus é a cruz, é a mensagem da cruz. Ele amou-nos. Por isso nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E este crucificado, o nosso Senhor. Ele foi exposto. Os Gálatas ouviram esta mensagem. E por isso a surpresa, o incômodo, a irritação de Paulo. Mas como se vocês ouviram falar de Jesus desta forma? Ele foi exposto. A mensagem da cruz, vocês já ouviram o verdadeiro evangelho. Como voltar ao outro evangelho? Andar para trás, crer num outro evangelho? Como? Como é que isso é possível, crentes? A mensagem da cruz tem implicações. E por isso Jesus disse, se alguém quer vir após mim, se alguém quer realmente ser meu discípulo, se quer identificar comigo, se alguém quer ser salvo, quer entrar no reino, quer estar no céu, assim mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Entenda a mensagem da cruz. Creia, siga-me. Isso implica deixar de acreditar em si, as suas boas obras, na sua obediência à lei. Negue-se a si mesmo, os seus méritos. Negue essa ideia de que Deus viu algo bom em si lá antes da eternidade. Esqueça isso. Negue-se a si mesmo. Não tem mérito nenhum. Quer ser discípulo de Jesus? Esqueça. Esqueça de si. Abandone-se. Mortifique-se. Dane-se. Carregue a sua cruz. Esteja disposto a sacrificar a sua vontade. E viver para Jesus, obedecer a Jesus, ouvir a voz dele, segui-lo. Porque tem esta pergunta bem incómoda. Recebeste o Espírito pela pregação da fé? Foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De crer no Evangelho.
A pregação da fé apresenta Jesus exposto como crucificado. Apresenta a cruz, o negar-se a si mesmo, o abandonar-se. Essa é a mensagem que é pregada pelos da fé, os do caminho, os de Jesus. Versículo 5 traz de novo esta ideia. Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A presença do Espírito em vós, os milagres, especialmente o milagre de ressuscitar espiritualmente, de ter fé, esse milagre de ter os pecados perdoados, isso é por obras da carne, por esforço próprio, ou foi porque o Evangelho foi pregado, os olhos foram abertos, houve fé, houve confiança na mensagem da cruz? De novo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Na sabedoria de Deus, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É assim que vem a salvação. É quando alguém prega, anuncia, fala da parte de Deus, a verdade de Deus. E é assim que Deus salva, por essa loucura da pregação. Pregação da fé, pregação do Evangelho. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E se somos mesmo de Deus, para nós basta, é suficiente. Eu não preciso do especialista, eu não preciso do professor, doutor, eu não preciso do influenciador. É Cristo. Ele falou, a sua sabedoria vem de Deus, está na palavra de Deus. Para mim chega, basta, eu entendi. Eu não preciso de mais nada, nem de mais ninguém. Eu preciso de Cristo, da sua sabedoria, da sua palavra, do seu poder. É isso que o crente diz. Na sabedoria de Deus, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por isso, a surpresa, o incômodo de Paulo, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, sejais agora vos aperfeiçoando na carne. Nós vimos a semana passada a doutrina da justificação. O que é ser justo, declarado inocente, perfeito, sem mácula, justo, reto. Nós começamos então na vida cristã dessa forma, perfeitos. A vida cristã é a doutrina da justificação. Nós somos colocados em Cristo e quando Deus olha para nós, Ele vê-nos em Cristo, vê Cristo. Por isso, nós precisamos continuar a ser aperfeiçoados, santificados. Começamos perfeitos, mas a vida cristã diz que nós precisamos continuar a ser aperfeiçoados. E o que é que isto significa? Significa que a obra não está completa. Não é que ela está imperfeita, não é que ela tem falhas e erros, mas ela precisa ser completa, levada até ao fim. E é por meio da santificação, e não é na carne, não é na inteligência, é na dependência do Espírito Santo. Por isso aqui a questão da santificação. Nós precisamos que alguém nos fale, edificando, exortando e consolando. Por isso Deus dá dons à igreja, para que nas nossas reuniões, como 1 Coríntios 14 descreve, reunião da igreja, haja palavra que fala aos homens da parte de Deus para edificação, mas também para exortação, por causa da necessidade de santificação. Para que haja consolo. Porque o consolo vem através das palavras de Deus. Por isso, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós lemos Paulo a dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. As palavras que eu falo da parte de Deus são elas que trazem consolo. Nós precisamos disso no nosso meio. Esse ânimo, esse encorajamento, essa correção para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos destas palavras. E no fim da carta, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Continuem a reunir-se, continuem a falar uns com os outros, a palavra de Deus, a orar uns pelos outros, continuem, não parem. Ao longo dos séculos, continuem a reunir-se. Não deixem de se congregar, mas continuem a edificar uns aos outros, a exortar, a consolar, a falar estas palavras que nós, apóstolos, vos deixamos da parte do Senhor, o nosso Salvador.
A santificação é, portanto, o resultado da influência e da sabedoria do Espírito, com base no Evangelho e na doutrina cristã, não da influência e astúcia do mundo, com base na rebeldia e arrogância do homem. É por isso que nós não podemos confiar na carne, mas devemos confiar no Espírito e na pregação da palavra que Ele inspirou. Este é um momento solene, este é um momento importante. Nós temos que treinar as nossas crianças, as pessoas novas, que estão habituadas a só brincar, a só divertir-se, a só ver vídeos e canções e músicas e desporto. Nós temos que habituar as crianças a ouvirem a palavra do Senhor, os mais novos na fé, a sentar e ouvir e a prestar atenção para que a palavra entre, seja inculcada nos seus corações, nas suas mentes. Esta palavra, estas palavras inspiradas pelo Senhor, são estas palavras que fazem a diferença, que dão fé, que dão vida. São estas palavras que santificam as palavras de Jesus e que Ele deu aos apóstolos e aos profetas. E aqueles que não ouvem os profetas e os apóstolos, Jesus diz: tolos, nécios, insensatos, sem inteligência. Ouçam os profetas, ouçam os apóstolos, ouçam Jesus. Esta passagem é uma passagem importante para nós cristãos, porque nós vemos aqui o nosso Deus triuno. Nós acreditamos que a Trindade é, assim, uma doutrina bíblica. Aqui nós vemos que os Gálatas viram Deus, o Filho, versículo 1. Ele foi exposto diante dos vossos olhos. Jesus foi exposto. Eles viram o Filho, Deus o Filho. Eles experimentaram milagres de Deus o Pai, no versículo 5. Aquele pronome que está aí, aquele é uma referência a Deus o Pai, que faz milagres. E receberam Deus o Espírito Santo. Versículos 2 a 5. Essa relação do crente com Deus, o seu Espírito, o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Portanto, a fé da Igreja Cristã afirma que a doutrina da Trindade é bíblica. E esta é a doutrina da Trindade. O único e verdadeiro Deus existe eternamente em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sendo um na sua essência divina, não há três deuses, é um Deus na essência, iguais na sua glória, porque a glória é compartilhada, e cada pessoa distinta das outras em suas relações de origem, sendo o Filho gerado e o Espírito procedido, há uma distinção nas pessoas, mas a mesma glória, a mesma essência divina. E a Igreja tem afirmado isto ao longo dos séculos. A verdadeira Igreja, ao ler a Bíblia com atenção, tem afirmado este tipo de credo. Deus, um em poder e três em distinção de ordem, ano 177 depois de Cristo. Este credo, esta declaração de fé, eu vou repetir, um em poder e três em distinção de ordem. Até nas línguas, usando o grego e o latim, procuraram palavras que pudessem trazer essa ideia de unidade na diversidade. Três pessoas, uma em substância, a própria língua hebraica, a palavra que é usada para um, é um composto. Então a própria língua usada, as nomenclaturas, deixam claro que esta é a fé comum dos crentes, esta confissão é unânime e foi espalhada e tem sido espalhada por todo o mundo, até aos confins da terra. As línguas do mundo podem ser diferentes, mas a mensagem da tradição é uma e a mesma. Mesmo que em português nós não tenhamos as melhores palavras para descrever Trindade, a mensagem é a mesma. A do Pai Todo-Poderoso, do Filho encarnado, que foi dado por nós, e do Espírito Santo, que vive em nós. Os esclarecimentos contra as heresias que surgiram no início da história da Igreja, elas foram combatidas, têm sido combatidas por irmãos fiéis, inteligentes, que pensam, que usam linguagem para argumentar acerca e a favor da verdade.
Então os fundamentos da doutrina da Trindade sempre estiveram firmes e estão firmes, embora sejam atacados e negados por muitos que se dizem cristãos. Um livro que me chegou à mão, o título é A Trindade, a Igreja e a Realidade Social. Escrito por alguns dos irmãos que nós conhecemos e que já nos visitaram. Paulo Santana, por exemplo, escreve um artigo, um capítulo desse livro, Creus e Santos, e outros ligados à Palavra da Vida, escrevem sobre a Trindade e a relação, a ligação da Trindade com esses aspectos da vida, do dia a dia, da realidade social que nós enfrentamos. Como o facto de Deus ser trino impacta a nossa vida, a vida cristã. O que vem às nossas mentes quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Nesse livro, a citação de Tozer. O que vem às nossas mentes quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que de mais importante há a dizer e a pensar sobre cada um de nós é o que nós sabemos de Deus. Porque somos criados à sua imagem, o nosso ser pessoal, no seu ideal, é definido por Deus. A ontologia, a essência da pessoa, a estrutura essencial da nossa realidade, o nosso desejo de relacionamento com outros, a nossa disposição de criar e produzir, reflete a imagem de Deus, Imago Dei. Deus desenhou-nos para que possamos conhecê-lo, amá-lo, servi-lo de maneira frutífera, relevante, que se veja. Não só palavras, mas atitudes, atos, coerência, perseverança, constância, sabedoria. Ao mesmo tempo, o ser humano é rebelde, é egoísta, é pecador. Cada pessoa precisa do Salvador do mundo, que é Jesus Cristo, e por isso nós somos convidados a confiar nesse Deus que pagou Ele mesmo o preço para nos reconciliar consigo. Somente pelo Deus Filho nós somos feitos filhos do Deus Pai. E pelo Deus Espírito nós somos unidos e capacitados para viver vidas santas, em harmonia com outras pessoas na igreja, para nos doarmos, para alcançar o mundo, a sociedade à nossa volta. Pessoas que foram separadas, escolhidas, eleitas por Deus, mas que andam aí perdidas, ovelhas sem pastor. Filhos de Deus que andam espalhados, à espera de serem reunidos por quem lhes pregue a fé, quem lhes pregue o Evangelho. Enfim, o nosso conceito de Deus define-nos, seja como indivíduos, na igreja ou na sociedade em geral, o nosso pensar sobre Deus gera consequências. Outra frase de Tozer, citada nesse livro: nenhum povo jamais se elevou acima da sua religião e nenhuma religião se tornou maior que o seu conceito de Deus. A importância da fé, da religião. Esta é uma observação de alguém que está atento à história da humanidade. Quando nós pensamos nas maravilhas de um Deus trino, que cria tudo o que existe pelo seu amor intratrinitário, a essência de Deus, tudo nas nossas vidas deve orientar-se a esse bem supremo, que é o nosso Deus. As nossas vidas passam a ter um sentido novo, as nossas igrejas e até a sociedade são fortalecidas, impactadas por essa confissão trinitária. O nosso Deus que é um em essência, três em pessoa. Toda a glória para o nosso Deus. Isso antecipa o futuro, a volta de Cristo, o reino do Deus trino na terra. E esse reino expressa a unidade. Todo joelho se dobrará, essa unidade, que todos estarão juntos, mas também a diversidade, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que apenas um Deus trino pode entender como o reino da perfeita paz e justiça que espelha o seu ser. Esta é a nossa fé, fé cristã, fé num Deus trino. Nós cremos na Trindade, sim. Esta é a verdade das Escrituras, esta é a verdade da Bíblia. É isto que nos permite entender a realidade presente e futura. Mas um último pensamento incômodo no versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Embora literalmente esse verbo possa ser traduzido dessa forma, e foi a decisão nesta versão da Bíblia, revista e atualizada, sofrer,
Mas se puderem, se tiverem condições de comparar com outras versões, vão perceber que há uma outra forma de traduzir este verbo. Porque o verbo significa literalmente sentir, ter uma experiência sensível, passar por algo. Não necessariamente doer, sofrer, mas ter uma experiência sensível, algo que nos faz sentir. Então a palavra grega tem um significado básico de experiência e não implica necessariamente em dor ou dificuldade. Poderia ser e é traduzido em algumas versões desta forma. Terá sido em vão que tantas coisas experimentaste? Esta é uma tradução possível e bem provável para este versículo. A experiência, experimentar Deus. Experimentar essa comunhão com Deus, com o seu Espírito, com a sua palavra. O argumento então da experiência cristã foi um argumento sábio para começar, porque Paulo tinha estado com eles quando eles ouviram o Evangelho e confiaram, então eles experimentaram o verdadeiro Evangelho. É claro que argumentar a partir da experiência pode ser perigoso, nós sabemos que se for só nessa questão da sensibilidade de cada um é perigoso, há pessoas que têm sensibilidades diferentes. As experiências podem ser falsificadas, forjadas, podem ser mal interpretadas. A experiência subjetiva tem que ser equilibrada com a evidência objetiva, porque as experiências podem mudar, mas a verdade nunca muda. Paulo equilibrou então a experiência subjetiva dos cristãos da Galácia com o ensino objetivo da imutável palavra de Deus. Era óbvio que aquelas pessoas tinham experimentado algo nas suas vidas quando Paulo os visitou pela primeira vez. Paulo viu alguma coisa na vida dos Gálatas que percebeu, estes são cristãos. Eles experimentaram algo de Deus. Mas os judaizantes chegaram e convenceram os crentes em Gálatas de que a experiência deles não estava completa, que precisavam de algo mais. E esse algo mais era a obediência à lei de Moisés. Esses falsos mestres haviam-nos enfeitiçado. E o que Paulo diz, esse feitiço transformou-os em tolos, insensatos. E nós precisamos aprender a verdade, para não sermos também nós enfeitiçados, encantados, com discursos que parecem tão sábios, tão eloquentes, pessoas tão entusiasmadas que podem nos enganar. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Diz o apóstolo João, na sua segunda carta, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes galardão completo. Paulo o confronta, procurando equilibrar a experiência subjetiva dos cristãos da Galácia com o ensino objetivo da imutável palavra de Deus. É por isso que nós valorizamos este tempo, esta hora, de ler a palavra, de meditar nela, de a comparar com ela mesma, de a aplicar às nossas vidas. Um resumo, então, daquilo que nós vimos hoje. Se nós não acolhermos o amor à verdade, também podemos ficar fascinados com falsos evangelhos, serem enfeitiçados. E é a mensagem da cruz que nos leva para a luz, o discernimento, para a inteligência, para a razão, para a atenção. É a mensagem da cruz, Cristo crucificado, o Evangelho, a mensagem que nós temos cantado, celebrado, estudado, é essa que nos leva para a luz. A pregação da fé, crer no Evangelho, oferece o Espírito e favorece a santificação. A doutrina da Trindade é bíblica, o único e verdadeiro Deus existe eternamente em três pessoas, sendo um na sua essência divina, iguais na sua glória e distintas nas suas relações. Procuremos também nós equilibrar as experiências subjetivas com o ensino objetivo da imutável palavra do nosso Deus. Jesus é o maravilhoso conselheiro, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por isso, deixemo-nos fascinar com a sua mensagem e com o seu ensino. Deixemo-nos maravilhar
encantar pela sabedoria do nosso Deus. Cristo em nós, a esperança da glória.